Olá, meus queridos amigos, minhas amigas, como estamos? Tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pedro Benato, sou professor aqui do Inova Educação, professor universitário, sou mestre e sou doutor em Direito. Queria primeiro saudá-los aí por estar conosco em mais um curso, esse curso de extensão que eu acho muito interessante. Vou deixar inicialmente me apresentar, os contatos eu adoro fazer. Então, extinção, que conversaremos hoje, né? Sobre extinção do contrato por justa causa, o que isso pode acarretar. Pedro Benato, ao lado do meu Instagram, podem seguir, respondo, podem marcar lá, vamos juntos. E eu queria hoje conversar com vocês sobre, primeiro, o que é justa causa. Na verdade, é uma extinção do contrato, só que até hoje existem muitas dúvidas sobre justa causa. Se o empregador pode dar direto, se a empresa tem que punir antes. Eu quero esclarecer isso a vocês, trazer a vocês o real conceito da dispensa por justa causa, o real a real problemática, né, de uma dispensa por justa causa, o que o empregado leva, e vamos lembrar aí que nós temos um rol taxativo. Mas antes mesmo, vamos começar o nosso bate-papo. Volto aqui sobre o conceito que eu coloco claramente a vocês o que é justa causa, né? É uma dispensa decorrente da prática pelo empregado de ato considerado como falta grave, né? Coloquei o artigo 482 da CLT a vocês e outras situações previstas em lei, né? Mas antes de tudo, eu vou até contar, eu sou um cara que eu tenho particularmente um pouco de experiência com esse tema de justa causa, e eu explico a vocês o porquê. Não vão falar que não, o Pedro é o demônio. Não, é porque assim, eu fui coordenador jurídico por um bom tempo de uma empresa, né? E nessa empresa lá acabou tendo uma mudança de diretriz. Eu lembro que o meu gerente à época falava: olha, Pedro, precisamos moralizar a empresa e conto com você. Me recordo que falei a ele, falei: olha, imagine uma empresa com anos aí de história e não tinha dado justa causa ainda, anos e anos, tá? Mais velha que eu, né? Eu tô com 36, era bem mais velha que eu. E eu falei: olha, até podemos mudar um pouco a nossa política, mas eu quero saber uma coisa, você vai segurar a bronca? Porque você sabe que isso vai acarretar problemas, inclusive número de processos, o passivo trabalhista naturalmente vai aumentar. Não, Pedro, carta branca, siga em frente. Ok. Vamos pensar primeiro que a justa causa, meus queridos amigos, é a pior dispensa que você pode dar a um empregado. Eu sempre falo o seguinte: quando você dá justa causa, e até por isso, se você conversar com seus pais, se você é um pouco mais velho, seu avô também, sua avó, eles falavam há muitos anos atrás: olha, papai nunca levou uma justa causa, mamãe nunca levou uma justa causa, vovô, vovó, porque isso mancha a carteira. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse termo, mancha a carteira. Então, em razão disso, as pessoas criou-se um factoide sobre a justa causa, também sobre número de punições, várias situações. Então, vamos esclarecer o seguinte: para uma empresa ela dar justa causa no seu empregado, dois requisitos devem ser acumulados. Primeiro, vocês já deram uma lida no conceito comigo, daqui a pouco eu volto ali, vou pedir também para enviar a vocês esses slides. Mas o primeiro requisito que eu trago a vocês é a falta grave. Senhores, você não pode demitir alguém por justa causa que não cometeu falta grave. Esse é o primeiro aspecto. Tá bem? Então entendam que o empregado ele tem que ter cometido uma falta grave. O segundo que a gente fala é a chamada imediatidade. Meus queridos amigos, uma justa causa deve ser dada de forma imediata. Só que isso fica tão subjetivo para nós, porque vira e mexe em sala de aula na graduação, fulano levanta a mão e fala: Pedro, mas uh, o que é uma imediatidade? E eu falo o seguinte, caro amigo, caro amiga, depende. Tem justa causa que ela demora 4, 5, 6 meses para ser concretizada, porque demanda uma investigação de um departamento. Então, assim, o que não pode ocorrer é algo que a falta ocorreu, a falta grave, nós conversaremos sobre todas elas, é um rol consideravelmente grande. A falta ocorreu.
E a empresa depois vamos dar justa causa, lembra que ele fez aquilo lá atrás? Vamos dar justa causa nele? Não, não pode. Agora, tem um indício, desconfio de algo, o que eu posso fazer? Mando para a investigação e após a investigação tomo as atitudes. Então, não se prendam ao prazo fatídico da justa causa, não se prendam a isso. Se você acha, né, se você entende que a descoberta se deu agora, alguns setores da empresa vieram falar contigo agora, vale a pena. E por que eu falo isso? Muitos de vocês que assistem devem ou defender empresa e querer entender melhor como se faz uma justa causa, ou você defende um empregado que acabou de levar a justa causa. Faça a dosagem, entenda melhor quando foi, em que consideração foi, para que você bata os requisitos. Sabe por quê? Eu já conto a vocês uma história no meu âmbito profissional. Além de professor universitário, ainda vem aquela pergunta muito boa, né? Ah, mas o senhor também trabalha ou o senhor só dá aula? Não, eu também trabalho, tem escritório, tá bem, gente? Falo que sou professor, meu hobby é a advocacia, tá? Na verdade, podiam perguntar lá no escritório. Você também trabalha ou só vem aqui de vez em quando? Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam, eu tive uma cliente alguns anos atrás, e aqui, como me cabe falar muito da parte prática, ela levou uma justa causa, né? E ela chegou no escritório e falou, doutor, o que acontece é o seguinte, estava grávida, né? E o banco, bom, não vou citar mais, não vou dar mais detalhes, por óbvio, mas a reclamada, a empresa a qual trabalha, me deu justa causa depois de 6 meses, que eu entreguei um suposto atestado. Eu falei, peraí, 6 meses? Aqui, para mim, senhores, falta imediatidade, há o perdão tácito. Primeira pergunta que eu faço ao cliente, vocês devem fazer a de vocês. Ok, o atestado é falso? Ah, não, doutor, isso aqui tem uma perninha a mais ali. Tá, é o seguinte, isso aqui eu faço a petição inicial, não vou nem entrar muito no mérito do atestado. Vou negar, mas não é o foco da minha petição inicial. E assim eu montei. Falei, olha, o clamante entregou um atestado e a empresa, de forma absurda, falou que era falso. Bom, ainda que fosse, esclarece que a justa causa foi formalizada mais de 6 meses depois, razão pela qual falta o requisito da imediatidade. Há aqui, senhores, o que a doutrina chama de perdão tácito. Ou seja, o empregador deixou para lá e depois voltou atrás? Não. E foi nisso que eu venci o processo. A justa causa foi revertida em razão da demora do banco ou da empresa em formular a justa causa. Então, tomem esse cuidado. Tranquilos? Então, coloco aqui para vocês novamente, estou colocando aqui o slide, que tem que ser grave, né? Já colocamos aqui a gravidade. E a imediatidade. Eu até coloco para vocês o princípio da razoabilidade do tempo para a punição sob pena de houver aí um perdão tácito. E eu sempre coloco aí que deve verificar o tempo de apuração da suposta falta grave. Tá bem? Se você tem esses dois requisitos, você pode ir já pensar numas hipóteses. Logicamente, eu não posso falar para vocês que não deixaria, né, de falar para vocês sobre a súmula 77, né? A súmula 77 falava da nula punição que não teve sindicância ou a empresa, né? Depois dá uma lidinha, súmula 77 do TST, mas eu coloco também de forma mais tímida como requisito a singularidade, para cada ato faltoso apenas uma punição, né? E tem que ter relação de causa e efeito entre o ato e a punição aplicada. Mas os principais, eu sempre falo, vocês como advogados, como pessoas que trabalham em empresas, vão lembrar da chamada imediatidade e gravidade, tá bem? E aqui eu já começo a falar com vocês sobre as hipóteses. Eu vou falar de forma corriqueira todas e depois eu tiro os slides, depois eu vou mandar a vocês, fiquem tranquilos, mas só para vocês verem, temos improbidade, incontinência de conduta e mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador ou a chamada concorrência desleal, condenação criminal do empregado transitado em julgado se não houver suspensão da pena, desídia, embriaguez habitual em serviço, a gente já vai conversar,
violação de segredo empresarial, ato de indisciplina, insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra e boa fama praticada no serviço, né? É, salvo em legítima defesa, ato lesivo da honra e boa fama praticada contra o empregador, práticas constantes de jogos de azar e o que vem com a reforma trabalhista, a perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para a profissão. Voltamos aqui para vocês ficarem me vendo, coisa maravilhosa, ou não, né? Pavorosa, mas eu quero que a gente converse de ponto a ponto, os slides estarão ali, mas eu quero trazer tudo que a lei e, na verdade, a minha experiência com esse tipo de tema conta a vocês que provavelmente de todas as alíneas aí, acho que 2 ou 3 eu não tive, então vou trazer a vocês casos reais da vida da advocacia para que vocês possam vislumbrar aí no dia a dia. Ato de improbidade, senhores, é o primeiro ponto. Quando eu assumo lá a coordenação, eu falo sempre para a minha equipe jurídica o seguinte: olha, aqui temos que tomar cuidado ao estipular uma justa causa. Sabe por quê? Porque quando você dá uma justa causa por improbidade, você está acusando alguém de ser desonesto. Senhores, se essa pessoa reverte a justa causa, muito provavelmente você também terá o dano moral acoplado. Você está acusando alguém de algo absurdo. É um ato de desonestidade que é praticado pelo empregado. E aqui eu tenho casos a vocês, eu vou contar para vocês entenderem que não há nem necessidade de dar uma punição. Às vezes você fala, mas eu tenho que advertir, suspender da justa causa. Não. Lógico que algumas coisas serão discutidas na Justiça do Trabalho e está tudo bem. Mas assim, eu tive uma experiência muito ruim com esse caso e algumas com muito êxito. A primeira muito ruim, conto a vocês que a advocacia também ela nos humaniza, eu acho que a gente acaba vendo dia a dia. Estava trabalhando, belo e bonito, num dia, vem a contabilidade, vem a auditoria, fala, olha, Pedro, aconteceu o seguinte, vimos aí que uma das lojas, o gerente fulano de tal, em setembro, imaginem que nós estamos em janeiro, tá? Em setembro passado, pegou 100 mil reais do caixa. Explico, os gerentes dos estabelecimentos, eles tinham a chave do cofre, eles tinham acesso ao cofre, e eles faziam fechamento. Falei, tá, e aí? Não, descobrimos agora, aqui em janeiro. Só que tem outro fato curioso. Falei, qual? Falou, então, o rombo era, em setembro era 100 mil. Hoje, em janeiro, o rombo está em, sei lá, 70 mil. O que nos leva a crer que ele pegou o dinheiro e estava repondo aos poucos. Não fosse um empréstimo sem juros, o que é totalmente proibido. Não, as empresas não permitem isso. Ok, peguei, falei, para mim, tranquilo, vocês têm aí todo o aparato, justa causa pela improbidade. Ele agiu com desonestidade com nós, empresa. Senhores, para minha surpresa, ele ajuizou uma reclamação trabalhista, né? E pedindo reversão da justa causa. O que eu achei um absurdo, eu lembro que até eu fiz a defesa, explico, nós internalizamos o jurídico, então cuidávamos de toda essa parte. Fiz a defesa e falei, essa audiência eu faço. Não é possível. Lembram como se fosse hoje? Só para vocês entenderem, o contexto era um empregado que tinha mais de 22 anos de casa, ele já era gerente há muitos anos, e nunca tinha tomado uma falta realmente, né? Mas, enfim, o que me assustou? Eu lembro que eu cheguei com o preposto lá no Fórum Trabalhista, ali na Justiça do Trabalho da Barra Funda, São Paulo, né? Aliás, para quem não conhece, vale a pena fazer uma tour, é um fórum maravilhoso, grande. Cheguei ali no fórum, né? A primeira coisa, fui com uma testemunha que era auditoria, demonstrando os cálculos e um gerente X de um outro estabelecimento. Imagina uma loja com várias filiais, uma empresa com inúmeras filiais, então, meio que para falar, olha, não dá para pegar dinheiro. Só que o que me assustou, vocês advogados, nós advogados, olhamos ao redor do fórum, né? E verifiquei que ali perto, como vi o reclamante, reconheci, e de testemunha estava um superior dele, que era como se fosse um diretor, quase um diretor, estava um pouco abaixo do diretor, era um cara que cuidava de várias lojas, a estrutura hierárquica colocava essas pessoas cuidando de cada um, cuidava de uma região. Falei, nossa, esse cara saiu bem, estava em outra empresa, mas saiu bem na empresa, não tinha nenhum problema com nós, inclusive fechavam parcerias. E um gerente de outra loja, outro estabelecimento da Ativa. Você já foi com uma pulga atrás da orelha? Você fala, meu Deus, um tá dando, né, a cara a tapa, porque tá ativo. O outro saiu super bem. Um caroço, né? Isso é um problema. Tem alguma situação aí
cheirando mal. Ok. Senhores, para quem não sabe a primeira situação, você senta na mesa do fórum, o juiz apregou as partes, sentamos. Primeira pergunta do juiz foi: olá, proposta de acordo, doutor? Eu falei: por óbvio que não. Olha, contexto da defesa, o senhor vê que não. Pois bem, sem acordo, vamos instruir. Senhores, senta o reclamante, não me recordo como se fosse hoje. Primeira pergunta do juiz para o reclamante. Depois daquela qualificação, trabalha na empresa, aquelas coisas mais que não tem muito a ver com o cerne do processo. O juiz pergunta para o reclamante: o senhor pegou dinheiro da empresa? Senhores, para minha surpresa, ele vira e fala: peguei, mas não roubei. Olhei para o falei: meu Deus do céu. Aí ele continua: excelência, consegui os documentos hoje, peço licença para mostrar, não tinha ainda acesso, o hospital demorou. Acontece que eu tenho filho, né? E meu filho estava precisando fazer uma cirurgia de uma doença muito grave, e custava a cirurgia 99,7, 90, quase 100 mil reais, né? 99.700 reais. E eu estava no desespero, o convênio da empresa não cobria. Conversei com o meu gerente, acima de mim, quase um diretor, que inclusive está aqui fora, para que pudesse fazer. Eu estava desesperado, ia fazer empréstimo. Ele falou: não. Ele me autorizou: pegue do caixa, vai pagando aos poucos, não tem problema, a gente vai se virar. Senhores, aquilo doeu em mim. E vocês, advogados, sabem, a gente entende quando um cara tá falando a verdade ou não tá, e esse cara não tava mentindo, não. O juiz olhou pra minha cara, falei: e aí, doutor? Olhei e falei: olha, eu tenho poder para muita coisa, libera o guia seguro-desemprego e fundo de garantia. Porque, por óbvio, não tiro o erro dele, mas para mim o erro não é nem dele, é do cara que autorizou, sabe? E houve aí a reversão da justa causa. Obviamente a empresa não pagou nada a ele, o fundo de garantia estava depositado, você não leva na justa causa, já fazendo uma informação. O que você leva quando você toma justa causa, senhores? Você leva o saldo de salário, férias vencidas mais um terço, se houver. Como vão descontar a sua vez, o prévio vai zerado. Você sai com uma mão na frente e uma atrás. Tem juiz ainda que acaba liberando aí o 13º proporcional e as férias proporcionais, sob o argumento que são direitos adquiridos. Concordo com esse argumento, mas não é o que é colocado no dia a dia, tá bem? Foi terrível, meu chefe. Quando eu virei para a empresa, eu falei que meu chefe tinha feito essa coisa, ele quase me matou. Eu falei: pô, eu nem tinha filho, hoje eu tenho, né? Eu tenho um menino de 4 anos, que é a coisa mais incrível da minha vida. Mas eu lembro que meu chefe falou: você é louco. E ele tinha 2 filhas, porque eu falei: cara, você tem 2 filhas? Pô, eu não aguentei. E assim, o que me surpreendeu foi que quando ele levantou o seguro-desemprego, eu tinha muito dinheiro no fundo de garantia, muito dinheiro, uns 200 mil reais, né? 20 e poucos anos de empresa. Ele fez um cheque administrativo e levou na empresa. Falou: aqui está o restante, né? Estou pagando minha dívida com a empresa, agradecendo. E logo depois fizeram uma força-tarefa. Ele arrumou um emprego em outra empresa do mesmo ramo. Fizemos uma força-tarefa, vimos que ele não era desonesto, errou no procedimento, ok. Mas tomem cuidado que sempre que se fala em improbidade, você está acusando alguém. Gestante, vocês sabem que tem estabilidade. Eu dei destacar um gestante. Nossa, Pedro, como você é ruim. Eu sou o demônio, mas assim, eu me recordo até hoje também. Era uma gestante que ela entrega o atestado, e na época era Facebook, eu sei que alguns ainda têm, né? Mas me enche o saco. Fala: o Facebook agora ninguém usa. Mas ela participou no dia, ela entrega o atestado, o Facebook dela era aberto, e o gerente me manda ela participando de um desfile de lingerie de grávida. Não tive dúvida, mandei o atestado para o hospital em 48 horas me retorna. Era no interior de São Paulo, me informando que aquele médico não existia, que o atestado era falso. Senhores, foi desonesta com a empresa. Justa causa, e ela não teve nem como reagir na justiça do trabalho. Então, são casos que vocês podem entender e levar mais ou menos como exemplos de improbidade. Atestado falso, pegar dinheiro do caixa, tudo que você leva a um ato desonesto do empregado pode ser punido. E é por óbvio, você não precisa suspender. Imagina, me roubou, olha, não me rouba, vou te dar uma suspensão porque roubou a empresa. Não faz sentido, né, senhores? Então, fiquemos aí nesse primeiro bloco só com o ato de improbidade, a definição da justa causa, mas vou voltar, já que vocês adquiriram aqui o Pedrão, que coisa absurda falar isso. É um piscar, levantem-se, espreguicem-se e retornem. A gente volta para o segundo bloco para continuar as hipóteses e modalidades de justa causa, e eu já estou esperando vocês em poucos segundos. Valeu, galera. Até já, hein? E eu não vou no café, mas eu vou no Red Bull.
Estamos juntos. Até daqui a pouco.